A ciência, como a conhecemos hoje, estava em sua infância. Era o século XVI. Logo viriam os avanços trazidos por Newton para a ciência da física. Galileu já havia provado que a física aristotélica era inadequada para dar conta dos movimentos dos corpos no nível terrestre. Faltava unificar o que se sabia sobre a mecânica, sobre o movimento dos corpos embaixo da Lua, como se dizia, o mundo sublunar, e aquilo que acontecia nos outros corpos celestes, para lá da Lua. Isso só viria a ser feito com Newton, a unificação entre as teorias de Galileu e Kepler. Então Descartes estava interessado em fundamentar esse conhecimento que estava nascendo. Essa é a tarefa a que Descartes se dedica neste livro, As Meditações. Para começar, meditação primeira das coisas que se podem colocar em dúvida. Vamos lá. Há já algum tempo me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera grande quantidade de falsas opiniões como verdadeiras, e que o que depois fundei sobre princípios tão mal assegurados só podia ser muito duvidoso e incerto, de forma que me era preciso empreender seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que até então aceitara em minha crença, e começar tudo de novo desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo firme e constante nas ciências. A primeira coisa que Descartes vai fazer é adotar uma postura cética, uma postura que joga fora tudo aquilo que ele conhecia antes, conhecia até então. O Descartes ele vem de um colégio jesuíta, ele tem uma educação aristotélica, e ele percebe que com as ideias de Galileu, esses conceitos aristotélicos que ele havia aprendido até então eram em grande medida falsos. Isso não quer dizer que Descartes não tenha, de fato, uma grande influência do pensamento aristotélico, e também medieval, com uma influência muito direta, por exemplo, de Santo Agostinho, como a gente vai ver mais adiante. Mas, para o que diz respeito a esse projeto de fundamentação da ciência, Descartes procura mesmo abandonar as ideias aristotélicas. O que Descartes quer dizer é que se a nossa mente fosse como esse cesto de maçãs aqui, e cada maçã representasse um conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, a gente tem que parar um momento e revisar se é que a gente quer encontrar algo de certo nas ciências. E para isso, o procedimento que ele vai adotar é de primeiro esvaziar sua mente de todos os conhecimentos, tentando chegar a um conhecimento sólido que possa ser colocado de volta na cesta. Quer dizer, é preciso revisar um por um os conhecimentos antes de colocá-los de volta. A questão é, como a gente faz esse procedimento de esvaziar a cesta? Bom, no parágrafo 2 ele faz algumas considerações metodológicas. Agora que meu espírito, e espírito aqui significa mente, não espírito no sentido de fantasminha azul, Patrick Swayze, transparente, não. Agora que minha mente está livre de todos os cuidados, quer dizer, agora que eu sou uma mente livre, independente, e que eu posso me descansar com aprazível solidão, agora eu vou me dedicar seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Bom, como é que eu faço isso? Não será necessário analisar uma por uma, na verdade. Aquele procedimento de virar as maçãs para fora, eu não vou precisar tirar uma por uma elas da cesta. Porque basta que elas sejam levemente suspeitas que eu posso já descartá-las. Já posso tirar ela da cesta. E mais importante ainda, eu não preciso examinar uma por uma. Por quê? Porque isso seria um trabalho infinito, claro, mas se eu abalar o fundamento das crenças, eu consigo tirar grandes conjuntos de crenças de uma vez só. A ruína dos fundamentos arrasta necessariamente consigo todo o resto do edifício.
Então ele vai se dedicar primeiro a pensar grandes princípios, ou seja, grandes famílias de crenças, grandes famílias de opiniões, para poder assim fazer essa terraplanagem epistemológica. Então o que ele vai fazer aqui é elencar 3 candidatos a conhecimento, 3 candidatos a fontes seguras do conhecimento e ir sucessivamente mostrando que elas são inadequadas. O primeiro deles é os dados dos sentidos. Aquilo que nós percebemos com os nossos 5 sentidos. Será que aquilo que eu vejo, por exemplo, pode ser fonte de conhecimento seguro, como queriam os empiristas? Isso é importante, porque a física é uma ciência que depende muito dos dados dos sentidos para fazer suas observações e seus experimentos. Tudo que recebi até o presente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, algumas vezes experimentei que tais sentidos eram enganadores, e é de prudência jamais confiar inteiramente naqueles que uma vez nos enganaram. O primeiro contra-argumento para derrubar o primeiro candidato é justamente que os sentidos nos enganam às vezes, e nós não podemos confiar sempre naqueles que uma vez nos enganaram. Quem é míope sabe bem como é enxergar ou não enxergar sem óculos. Você olha lá do outro lado da rua, você pensa que a pessoa que você está vendo é bonitinha, você se interessa, mas aí você percebe que não é bem assim. Mas, ainda que os sentidos nos enganem algumas vezes no tocante às coisas pouco sensíveis e muito distantes, talvez se encontrem muitas outras das quais não se pode razoavelmente duvidar, conquanto as conheçamos por meio deles. Por exemplo, que estou aqui, sentado perto do fogo, vestido com um roupão, com este papel entre as mãos e outras coisas dessa natureza. Será que eu posso negar que eu estou aqui, nesse quarto, com essas paredes? Será que eu posso negar isso? Será que a realidade não é essa? E assim a gente chega no segundo candidato ao conhecimento confiável, a ideia de que estou aqui. No restante desse 4º parágrafo ele diz, bom, como eu poderia negar que essas mãos são minhas? Ou seja, os meus sentidos podem me enganar no que diz respeito aos objetos muito distantes, muito pequenos. Afinal de contas, é por isso que eles escrevem as letras dos contratos com letra pequena, né? Mas como que eu poderia negar que objetos de tamanho médio, como este quarto, essas coisas que eu consigo enxergar sem auxílio de muita tecnologia e nem... Bom, enfim, eu enxergo essas coisas de forma mais direta. Como eu poderia negar que essas coisas existem? Ele diz, louco eu não sou. Mas aí vem um segundo momento que a gente pode pensar, que daí já não é uma hipótese tão extravagante, que é de que eu posso estar sonhando. Parágrafo 5. Quantas vezes aconteceu-me sonhar à noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse todo nu em minha cama? O segundo contra-argumento é que eu posso estar sonhando. O argumento do sonho, o chamado argumento do sonho, na verdade, é uma forma de derrubar o segundo candidato. Será que é possível a gente ter certeza de que a gente não está sonhando nesse momento? Esse é o ponto. Eu vou passar agora de forma um pouco mais breve os parágrafos 6, 7 e 8, que Descartes começa a tentar encontrar o terceiro candidato. Quem será que pode ser essa fonte de certeza que seria imune tanto ao argumento do sonho, ou seja, o contra-argumento do sonho, quanto àquela primeira ideia de que os sentidos nos enganam? Será que existe uma coisa que seja comum, alguma fonte de conhecimento que possa ser comum à vigília e ao sono? Algum elemento, talvez as cores, talvez as coisas que a gente imagina. A gente pode imaginar criaturas de ficção, mas será que essas criaturas de ficção que a gente imagina não tem nada em comum com a realidade? Por mais que as pessoas consigam imaginar seres fantasiosos, criaturas de ficção, alienígenas e tal,
sempre tem uma mistura aí de coisas que a gente já conhece, né? As pessoas que inventam esses alienígenas, elas não conseguem ser tão criativas assim. Talvez a gente pudesse colocar dessa maneira. Talvez haja um fio condutor, algumas propriedades que a gente consiga encontrar nessas representações, quer a gente esteja dormindo, quer a gente esteja acordado. Formas, cores. E também, é claro, números. Descartes está colocando a possibilidade de que algumas ciências lidem com objetos mais gerais do que outras. Por exemplo, a medicina, a astronomia e a física talvez dependem de consideração de coisas compostas, que são muito duvidosas e incertas, mas a aritmética, a geometria e outras ciências só tratam de coisas muito simples e muito gerais. E por isso, talvez, quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo, 2 e 3 juntos formam o número 5. E o quadrado nunca terá mais de 4 lados. E não me parece possível que verdades tão aparentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. E assim a gente chega no terceiro candidato, as verdades matemáticas. Talvez elas sejam verdadeiras, quer a gente esteja sonhando, quer a gente esteja acordado. 2 mais 2 igual a 4. A gente está dormindo, a gente está acordado, isso não deixa de ser verdadeiro. O contra-argumento que vai questionar a possibilidade das verdades matemáticas serem o fundamento de todo conhecimento é o argumento do gênio maligno. Talvez não haja um Deus, parágrafo 12, mas sim um gênio maligno, uma criatura não menos astuta e enganador do que poderosa, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. É importante a gente conceber o gênio maligno como uma figura temporária, uma figura hipotética. É uma hipótese que está vigente temporariamente. Enquanto ele não conseguir ser derrubado, o que só vai acontecer quando Descartes for provar a existência de Deus na terceira meditação, enquanto o gênio maligno estiver vigente enquanto hipótese, eu tenho que colocar tudo em dúvida. Tudo está em suspenso. Esse é o momento da chamada dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada. Enquanto o sonho ainda era tolerável, era uma dúvida que a maioria das pessoas ainda talvez possam ter de vez em quando, o argumento do gênio maligno coloca a dúvida num estágio que já se torna radical. Cada vez que eu vou pensar quanto é 2 mais 2, eu chego no resultado 4. Mas, na verdade, isso quem está fazendo é o gênio maligno, que está me induzindo a pensar que 2 mais 2 é 4, enquanto 2 mais 2 é alguma outra coisa, que eu não sei, eu não tenho acesso. Percebam que essa objeção é importante porque a resposta poderia ser qualquer coisa. Poderia ser 42, e a gente acha que é 4. Quanto é 2 mais 2? É 4. Vou tentar de novo. 4. É nesse cenário desolado, uma terra arrasada epistemológica, que Descartes termina a primeira meditação. Ele deixa bem claro que esse tipo de dúvida é uma situação não natural, é uma situação penosa, é uma situação laboriosa, que nos coloca num certo desconforto em relação à nossa própria existência. Porém, esse desconforto vai ser temporário. Descartes não é um cético genuíno. O seu projeto vai ser de fundamentar o conhecimento em bases sólidas, lembram? Isso ele vai conseguir a partir do estabelecimento da primeira certeza, o que ele faz logo no início da segunda meditação. Mas isso fica para a próxima. Até mais, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. Ó, pega uma maçã.